começou a gravar, né? Eu vou fazer a justificativa da reunião e te passo a palavra, tá? Para começar, pessoal, bom dia a todas e todos. Meu nome é Francisco, apelido Chicão, sou morador aqui da subprefeitura do Butantã, moro no bairro do Monte Pênel, próximo ao Parque Chácara do Jockey, e é a partir dessa participação no movimento que lutou pela criação Parque Chácara do Jockey, que a gente do movimento busca outros lutadores aqui da cidade, conselheiros gestores, militantes de defesa do meio ambiente, conselheiros de CADES, para a gente pensar uma ação, uma atividade com relação ao meio ambiente em 2019 na Câmara dos Vereadores. A gente acessa o vereador Natalini, na época, que nos apresenta outros movimentos, outros conselheiros, e aí a nossa pauta se amplia. Num primeiro momento, a gente tinha o foco muito na discussão dos parques públicos da cidade, mas aí, na medida que a gente foi, né, se organizando também e se aproximando de outros militantes e outros ativistas da cidade, a nossa pauta aumentou para a defesa das áreas de mananciais, das áreas de proteção, dos parques, praças, enfim. Então, o Fórum, ele inicia aí a sua trajetória em 2019, com um seminário na Câmara dos Vereadores, e como encaminhamento, resultado desse seminário, a criação desse coletivo, desse espaço, que tem por compromisso agregar movimentos coletivos, conselheiros na cidade, para ações em defesa do meio ambiente. Então, esse ano a gente completa 2 anos de criação do Fórum, são 2 anos de muita atividade, muita agitação, e, nesse momento, uma das pautas do Fórum, uma das agendas do Fórum, é a discussão sobre a revisão do plano diretor. Como Fórum, a gente vem acompanhando os grupos e coletivos que iniciaram essa discussão. A gente é signatário de 2 cartas, né, que estão fazendo menção à revisão do plano diretor, a carta do IAB e a carta do Defenda São Paulo. São cartas que se complementam, mas trazem a mesma preocupação de pensar a revisão do plano diretor nesse momento, então, de colocar questão sobre essa revisão, e nesse momento, principalmente da pandemia, e de, como segunda preocupação, exigir da prefeitura que ela, o quanto antes, se posicione sobre calendário, agenda, como isso vai acontecer, mas acho que de forma muito contundente, todo mundo se colocando contra o processo de revisão nesse momento. Mas como a gente sabe, né, que o setor da construção, incorporadoras, Secovs, outros interesses já estão se mobilizando desde o ano passado, a gente também tem certeza, né, e tomou a decisão de estar também se articulando, estudando, conversando e se preparando aí para esse momento. Pelo Fórum Verde, a gente criou um GT, um grupo de trabalho para também pensar em intervenções com relação ao plano diretor. Nosso GT ainda está caminhando, né? Então, o objetivo é criar também uma plataforma ambiental que possa ser apresentada nesse momento e que faça a defesa também das conquistas que a gente tem no plano diretor. E acho que, como objetivo fundamental, é lutar para não perder nada, né? O que a gente já conquistou no plano diretor, a gente não pode retroagir, retroceder, perdendo essas conquistas. Mas a gente sabe que o plano diretor tem muitos problemas, tem questões também que precisam ser retomadas, olhadas, repensadas. Então, nesse sentido, a nossa conversa com o Ivan aqui é muito importante, né? O Ivan é engenheiro civil, professor, pesquisador, faz parte do IEA, do IEE, ele pode resgatar aqui um pouco melhor esses espaços todos onde ele constrói e faz também reflexão sobre a cidade, e o Ivan tem aí uma colaboração, uma participação muito importante na confecção de planos diretores anteriores, né? Então, não quero me estender, agradecer aqui a participação de todo mundo, agradecer a mobilização de todo mundo. Tenho certeza que a gente vai estar junto nesse debate ao longo do ano, e na defesa da cidade, na defesa da qualidade de vida, na defesa do meio ambiente também. Então,
Vou passar a palavra para o Ivan, pedir para que todo mundo deixe o microfone fechado por enquanto. O Ivan vai fazer uma fala de 30 a 40 minutos, ele encerrando a fala dele, a gente segue aí para as perguntas e diálogo com ele. Questões a gente pode registrar no chat, o pessoal do Fórum Verde que está participando da reunião vai fazer também o registro das perguntas para a gente, na sequência, conversar com o Ivan. Boa atividade para a gente. Ivan, agora é você. Obrigado. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui. É uma boa oportunidade que o Fórum oferece para a gente debater o futuro da cidade, a revisão do plano diretor e nossas angústias, vamos dizer assim. Eu preparei uma apresentação que não, quer dizer, que não é formal do sentido da estrutura do plano diretor, mas um destaque do que eu considero questões importantes. Então, eu vou começar falando do aspecto mais geral e depois entrar em alguns destaques que eu considero pontos importantes. No fim, eu levanto algumas preocupações em forma de perguntas e questões que eu acho que devem fazer parte, digamos assim, de um roteiro de avaliação, de análise, porque quando a gente entra na revisão, vamos dizer assim, do plano diretor, nós precisamos ter um balanço do que funcionou, do que não funcionou, quais os problemas, quais os bons resultados, quais os maus resultados e o que a gente faz para aperfeiçoar. Que ele é importante, todos nós concordamos, é uma peça-chave fundamental para o planejamento urbano da nossa cidade. Bom, nós estamos passando aí quase 20 anos de uma nova legislação urbanística, né? Ela nasceu em 2021, com o Estatuto da Cidade. Aí o primeiro plano diretor que eu participei com o Jorge Wilhelm em 2002, uma revisão da Lei de Uso do Solo em 2004, isso tudo depois de 30 anos de uma mesma política que só privilegiava o zoneamento, vamos dizer assim, a parte específica ligada ao zoneamento. O plano diretor era uma coisa um pouco, uma declaração geral, assim, mas que nem era tão atendida, tão efetiva. Então, a preocupação estava mais ligada ao território no sentido do controle do uso do solo, do zoneamento. O plano diretor, a partir do estatuto, fica outra coisa, ele fica algo que determina limites, questões, estratégias, e onde que o uso do solo, o zoneamento tem que se encaixar, e não dar as caças, né, como fora no passado. Bom, então, nós temos o último plano de 2014, ele recupera e traz para cá muita coisa boa do plano anterior, mas cria novas também. E em 2016, já logo depois, se faz uma nova lei de zoneamento, uma lei de uso do solo. Os planos regionais, que era uma coisa mais geral para toda a subprefeitura, em 2004, passou a ser algo só sobre a área pública, em 2016, por um decreto. Então, nós temos uma discussão regional muito limitada à ação pública, daquilo que o poder público pode executar na subprefeitura, e provavelmente isso também afeta o que a gente pensa como plano de bairro, que é aquele mais específico ainda do nosso bairro. Então, essa é, assim, vamos dizer, o quadro geral que nós temos. É um processo de planejamento que está em curso, e nesse processo a gente tem já um problema aí, que eu acho que os planos de bairro estão meio soltos, e imagino que para a grande maioria aqui, o olhar do bairro para o geral é muito importante, porque ele ajuda a levantar as grandes questões que afetam a vida das pessoas, e também a descentralização é muito importante, porque a gente vive no bairro e interage na cidade e tem todas as suas questões. Bom, uma pergunta que eu vou deixar aqui é essa que o Chicão já apresentou, se há condições de fazer a revisão, porque pelo Estatuto da Cidade a revisão tem que ser participativa, é uma construção coletiva, onde todos os setores se organizam para avaliar e propor aprimoramentos no plano diretor, e, face à pandemia, há uma dificuldade que nós já estamos sabendo aqui, aprendendo a viver no universo virtual, que não temos condições de um grande processo participativo.
Então, há uma postura aí de adiamento para poder criar uma forma, uma agenda que também resolva esse problema das dificuldades colocadas pela pandemia. E o outro problema é já a própria revisão, porque o plano prevê um horizonte até 2029, né? Nós estamos numa década que vai ser cheia de incertezas, a pandemia traz grandes incertezas, e mais incertezas, e é difícil planejar num mundo de incerteza, onde a gente precisa repensar e pensar o nosso futuro. Isso já dá uma dimensão de quão importante é essa revisão, né? É como a gente consegue enxergar alguma coisa para garantir um futuro melhor em função de tudo que a gente está vivendo, pandemias, mudanças climáticas e todas essas questões da vulnerabilidade social que é evidente, que escancarada aqui no caso brasileiro. Um problema da revisão é que não foi delimitado qual o conteúdo da revisão. Já houve revisões que era só para revisar meta, objetivos, ou aprimorar os instrumentos. Aqui está meio amplo demais, né? Não está definido assim o universo da revisão. E outra coisa que a gente está cobrando, e acho que é o IAB, o Defenda e todos, é cadê o balanço, né? Tem que ter um balanço. Eles fazem o monitoramento, há uma obrigatoriedade de fazer o monitoramento pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Aliás, ela tem um bom banco de dados, aconselho vocês a olharem, e esse monitoramento daria subsídios para a gente ter dados, né? Informações concretas, científicas também, que ajudaria a gente sair do terreno da crítica ou da impressão para fundamentar melhor onde precisa mexer, onde precisa mudar e tudo mais. Então, primeira pergunta é cadê o diagnóstico, cadê o balanço, e a partir daí começarmos a debater. Bom, então a gente já sabe que o plano muda muito, né, da nossa vida, e nesse terreno de incerteza futura surgiu tantas questões novas, embora sejam 6 anos só, parece que 5 ou 6 anos, muita coisa nova, né? Mas o tempo todo dos últimos 6 anos, o que a gente ficou vendo da política urbana era uma pressão do movimento do mercado para mudar a lei de zoneamento. Já, assim, 2016 terminou a lei de zoneamento, daí 6 meses o mercado apresentou um projeto de lei com 50 questões que queria mudar um monte de coisas, né? É muito importante atentar para isso, porque nessas mudanças eles já interferiam no plano diretor. No plano diretor eram 2 ou 3 questões chaves, tipo mexer no custo de um instrumento que é chave, que é a outorga onerosa, que é o solo adicional, né, o pagamento do solo adicional. O mercado acha muito alto, quer baixar. É daí que ele pensa a engenharia financeira dos seus empreendimentos. A prefeitura pensa o orçamento, que é aí que a arrecadação amplia ou não o Fundo de Desenvolvimento Urbano, e então já uma coisa aí. A outra já mexia num item fundamental do plano de 2014, que era aumentar as vagas de garagem dos prédios colocados como prioridade no plano de 2014 nos eixos transporte. E depois tinha 50 questões. Isso, felizmente, foi barrado já pelo movimento de 100 ou mais entidades. Muitas são as mesmas que estão trabalhando aí. Então, é importante que essa estrutura se mantenha, se fortaleça, né? E depois, uma nova tentativa, já o ano passado, no começo, acho que da pandemia, também foi rechaçado. Então, o que vinha eram mudanças de zoneamento, principalmente, mas algumas interferindo no plano diretor em algumas questões cruciais, vamos dizer assim. Essa da outorga onerosa e a outra das vagas de garagem, que está diretamente ligado a reduzir o uso do carro na cidade. A ideia é de que a gente use mais transporte público e que haja maior aproveitamento construtivo perto do transporte público, e isso foi uma grande aposta
do plano de 2014. Bom, muitas questões, como eu falei, são novas e não estão discutidas, mas lá no plano já tinha um embrião. Por exemplo, ter acesso livre à internet disseminado na cidade, ficou chave, né? Hoje, com a pandemia. Tarifa zero de transportes para melhorar a mobilidade, está aí pairando, é uma discussão permanente na cidade. Pedágio urbano no centro, para reduzir o uso de carro. Zona livre de carbono, que já tem em Londres, em grandes cidades do mundo. Mais áreas verdes para todos. Então, tem uma série de questões. E agora nós temos a questão da pandemia. Quer dizer, como é que a cidade deverá ser para enfrentar pandemias? E a outra, mais grave ainda, como é que a cidade precisa ser, do ponto de vista da resiliência, da capacidade de enfrentar impactos das mudanças climáticas, das enchentes, das inundações, dos escorregamentos, da seca, que estão prognosticados. Então, nós temos coisas pela frente muito críticas. Do ponto de vista das mudanças climáticas, acho que, embora a cidade tenha leis específicas, ela não tem plano de adaptação, ela tem uma política que não está muito bem aplicada. Então, o plano diretor, que é a estrutura principal, precisa fortalecer isso, né? Bom, os principais objetivos de um plano diretor estão lá no Estatuto da Cidade, estão resgatados desses planos que a cidade vem fazendo. Um deles ficou mais evidente ainda na pandemia, que é a inclusão social, né? A gente viu que onde aparecia mais doenças eram nos bairros periféricos, nos distritos periféricos, embora a doença apareceu nos bairros centrais, porque veio do exterior, e aí ela se expandiu. E quem mais sofreu e não podia ter condições de enfrentar a pandemia eram as pessoas que têm maior precariedade nos bairros que têm moradias insuficientes, muitas aglomerações, poucas áreas verdes, poucos espaços para fazer o isolamento social e cuidar, né? E o outro ponto que o Estatuto colocou e que São Paulo abraçou é a outorga onerosa, que é a cobrança de quem quer que use solo além de um limite básico de uma vez a área do lote, pague, e esse pagamento vá para um fundo que ajuda a pagar as intervenções futuras, aquilo que o plano define como prioridades, né? Então, existe um fundo de urbanização que eu vou falar dele mais à frente, que está baseado principalmente nessa arrecadação pela outorga onerosa. Bom, então esse sim é um panorama de fundo. Agora eu vou entrar um pouco no plano, a revisão poderá gerar. Eu não vou pegar tudo porque são os pontos que me preocupam. Isso tem a ver com a própria premissa aí do fórum de continuar fazendo debates temáticos sobre pontos importantes e, no fim, estruturar uma plataforma e que o próprio fórum, as entidades possam intervir no processo de revisão que precisa acontecer. Não é que a gente não quer que aconteça, né? A gente quer que aconteça, quer o balanço, quer o diagnóstico, e queremos nos preparar. Só não pode ser imediato, porque não tem condições. Não há condições sanitárias, não há condições de segurança sanitária para as pessoas. Bom, aspectos principais e avaliações importantes. Eu pincelei também algumas avaliações que estão nos documentos. O documento que eu consultei é um documento da prefeitura que é monitoramento do plano diretor, é o resultado, e lá ele tem dados muito eficientes. Até passei para o Francisco, para o grupo, um PowerPoint que tem os principais gráficos, vamos dizer assim, com os dados e os números. Bom, então, vamos lá. A primeira questão é o eixo de transformação urbana. O plano diretor de 2014 resolveu provocar uma grande transformação na cidade. E ele usou um conceito mundial que é adensar a cidade nos eixos de transporte de massa. Então, essa é uma aposta fortíssima do plano de 2014. Eu tinha críticas, continuo tendo, vou falar delas,
Por quê? Porque ele é uma proposta que é correta do ponto de vista conceitual, mas a maneira de ser executada me parece extremamente preocupante e a gente enxerga os problemas. A linha geral era a seguinte: adensar nos eixos de transporte e proteger os miolos de bairros. Nos eixos de transporte, liberou geral, não tem controle, a não ser do coeficiente de aproveitamento, que é 4 vezes, o gabarito é ilimitado e não tem um limite de construções por distrito, por área, nada. Tudo pode acontecer. E quem escolhe a prioridade é o mercado. Não existe uma dizer, ó, vamos lá primeiro para o eixo, esses e esses eixos que já tem planejamento em volta. Não, é todos ao mesmo tempo agora. E aí o mercado vem escolhendo aqueles que ele acha melhor. Todavia, esse modelo aí de concentrar adensamento nos eixos e reduzir no miolo já começou a ser atacado. Aquelas coisas que eu falei do mercado, ele já queria mudar o miolo, ele já queria, o que diz no miolo dos bairros? Proteger os bairros residenciais, que são 3% da cidade, e evitar, na zona mista, que os prédios tivessem mais do que 8 andares. 8 andares na maioria das situações, a não ser onde já estivesse verticalizado, muito verticalizado. 8 andares já é um considerável limite, um gabarito, né? 24 metros e tal. Mas já se fala em 16, nessa mudança que o mercado apresentou. Então, já se fala em prédios de 16 no miolo dos bairros. Então, já havia já há uma agenda do mercado de mudar a questão no miolo dos bairros, e essa agenda foi abraçada pela prefeitura, porque ela pôs 2 PLs em discussões que estão barrados, né? Então, o eixo de transformação urbana ele está acontecendo de uma maneira, a gente fala em economia laissez-faire, escolha do mercado, onde ele acha que deve, onde ele acha que pode. E aí a cidade foi sendo transformada. E esse balanço dessa transformação é chave, porque a gente olha uns pedaços. A gente vê, olha a Vila Madalena, vocês veem a quantidade de torres pipocando sem limite de gabarito. Olha a Vila Mariana, torres pipocando sem limite de gabarito. Bela Vista. Tem essas escolhas do mercado continuam meio em bairros que têm interesse ambiental. Desculpa, interesse de mercado. Não há nenhuma preocupação com o impacto ambiental ou de replanejamento. Vou pegar o exemplo da Vila Madalena, você não anda às 18 horas na Rua Harmonia. Demora, dentro do bairro, demora 40, 50 minutos ou fica parado, porque não tem estrutura viária, não tem a menor condição de ter aquela transformação sem replanejar a área. Essa é uma crítica aos eixos de transformação urbana. Isso ocorre em vários lugares. Eu estou falando de um, mas eu venho acompanhando vários. Eu acompanhei em torno da estação Butantã, em torno da estação Oscar Freire, aqui na Vila Madalena. Então, todos os casos está bombardeando. Os instrumentos que a gente tem para controlar são muito precários. O estudo de impacto de vizinhança, que é para um caso, só começa a ter validade quando o prédio tem mais de 80 mil metros quadrados. Para baixo, não. E quando tem 6 prédios ao mesmo tempo, também não. Não tem nenhuma medida nem de controlar o tráfego, nem de controlar o impacto no entorno. Então, você tem um boom de construções, uma transformação mega, porque alguns bairros estão sofrendo um verdadeiro bombardeio, e não foi calculado nem a capacidade de suporte do transporte, não é só o do metrô que está ali, mas do entorno, né, para chegar lá. E também o bairro como um todo, as áreas verdes, o espaço público, as vilas, as ruas sem saídas, como fica? Só dar um exemplo de Vila Madalena, o eixo, quando a gente discutiu a lei do uso do solo, um grupo apresentou uma proposta, tinha 700 hectares em torno da estação do metrô. Fala eixo, mas é raio também, né? Naquele raio, foi um exercício da população. Se tirasse nascentes, altas declividades, vilas, ruas sem saídas e tal, ele começava a ser razoável, né?
que daria 400 hectares, que já era bastante também, mas era um planejamento. Prometeu-se que ia ser feito isso na lei de uso do solo. Não, não foi feito. Os grupos apresentaram propostas, as propostas sequer foram absorvidas, porque a lei de uso do solo, de uma certa forma, piorou o que está no plano diretor de 2014. Ela colocou, para vocês terem ideias, essa ideia de miolo menos adensado e eixos de transporte mais adensado, já jogou lá na Câmara, em 2016, uns centros no meio dos bairros. Então, tem um centro no meio do Morumbi, tem algumas centralidades assim, que não estão onde são os lugares que a gente conhece de comércio. Criar um novo, desconstruir, digamos assim, a própria proposta. Mas isso aconteceu na Câmara, a gente chama isso aí de jabuti, né? Provavelmente tinha encomenda, por que estava mexendo naquele lugar, já prevendo alguma coisa. Para mudar o potencial construtivo, para arrecadar mais, para poder fazer mais atividades, onde seria um lugar de morar menos movimentado, vamos dizer assim, com atividades mais brandas, mais controladas. Então, existem muitos problemas na forma de implementação desses eixos e eles precisam ser vistos. Houve sucesso, né? Eu olhei lá, tem 492 empreendimentos lançados nos eixos de transformação urbana. Lá também tem a quantidade de metros quadrados. Então, você olha lá e vê. A distribuição disso é nesses lugares que estão mais concentrados, né? Bom, tem outras coisas que eu vi aqui de capacidade de suporte, como infraestrutura, água, espaço público, etc., que também precisa de avaliação para ter essa mudança. Então, um exemplo de Tóquio, por exemplo. Eles replanejam o entorno das estações de metrô para não sofrer esse bombardeio sem planejamento. Qual era a ideia de quem propôs essa transformação? Acontecer o máximo de transformação automaticamente no plano, sem esperar a lei de uso do solo, porque já poderia ser aplicado a partir do plano. E é geométrica. Como não tem essas limpezas que eu falei, é geométrica. É o raio. Então, eu dou um exemplinho aqui. Na Vila Mariana, juntando as estações de metrô, dá 6 quilômetros de raio desse corredor de transformação. Até o Jabaquara, 9. E o que ele pega? Só um pequeno exemplo. Ele pega as nascentes do Sapateiro, por exemplo. Elas estão lá. Então, se tivesse uma limpeza e não fosse só uma coisa geométrica, automática, que pensasse no território, eu tinha que fazer essas equalizações que não foram feitas. Então, se hoje eu quiser olhar do ponto de vista do plano de bairro, e quiser que o meu bairro proteja as bacias, os rios, as áreas verdes, eu acabo brigando com essa proposta porque ela ataca as nascentes. Então, a nascente em cima do córrego do Sapateiro, na Bela Vista, a nascente em cima da chácara das Jabuticabeiras, na Vila Mariana, enfim, a nascente aqui na Pompeia, no bairro das Nascentes, com o prédio ao lado, em cima. Então, tudo acontece porque não houve esse replanejamento, essa limpeza. Então, essa é uma crítica aos eixos, dessa forma automática de construir os eixos. Tinha outras coisas, o lado positivo dos eixos era trazer mais gente perto do transporte, com moradia popular, não só moradia para a classe média, e controla o tamanho dos prédios e põe também apartamentos para HIS, que é de interesse social, para que muita população possa morar nesses lugares. Esse é outro balanço. A gente precisa ver que tipo de prédio e de construção se está atendendo a população de baixa renda para HIS ou se está fazendo apartamentos de grande porte, de alto custo, para quem já tem condições de comprar, né, tipo apartamentos de classe A, de alto luxo. Enfim, é esse balanço, mas isso está diretamente ligado a outra questão chave, que é a moradia. Né?
eu sempre pontuo aqui que eu acho que tem duas que está sempre pairando na nossa preocupação. É a moradia, por causa do déficit de moradia na cidade, e a mobilidade urbana, porque é o que dá condições das pessoas circularem, conseguirem trabalho e se localizar de uma forma forte, rápida. Então, as zonas especiais de interesse social, elas existem, que são para trazer moradia, um outro ponto-chave do plano diretor para ser discutido, elas estão, de uma certa forma, dentro dos eixos, porque os prédios precisavam ter moradias de baixa renda, para HIS, 30 metros, 40 metros, 50 metros, não só apartamentos acima até 80 ou mais, que é o que está aparecendo, e ampliar a moradia. O déficit de moradia é outro dado muito grande. O déficit de moradia, segundo a FGV, a moradia para a população sem moradia, ou que está em situação crítica, é de 474 mil moradias. Ou seja, nós temos aí um déficit em torno de 500 mil moradias, e essas 500 mil moradias, ou elas acontecem nos eixos, ou elas acontecem em áreas subutilizadas, ou retrofit dos prédios da cidade que estão paralisados, em várias situações. Então, você tem vários mecanismos do plano para criar essa moradia, mas foi muito usado o eixo como uma forma de gerar essas moradias. E isso precisa ser balanceado, porque senão os eixos, de novo, apresentam distorções na sua própria proposta. Lá no balanço, vocês vão ver que a SMDU colocou que há 247% de aumento de área licenciada em ZEIS. Uma parte dela em eixos, outra parte fora dos eixos. Então, uma média muito grande entre 2014 e 2016 e outra média também grande entre 2017 e 2019. Está lá no balanço. Precisa avaliar, ver se está correto e tudo mais. Por quê? Porque é chave. A moradia é chave. A questão do transporte é chave e a relação dele com o uso do solo também. E foram as grandes apostas do plano. Então, elas precisam de lente de aumento para olhar o resultado, ver o que precisa aprimorar e controlar os impactos, né? Como a gente sabe que tem, esses impactos que eu citei. E o que fazer? Eu tinha proposta. Minha proposta era que eles não fossem tudo ao mesmo tempo, que eles fossem escolhidos e definidos por lei específica, de tempos em tempos. A abertura, para começar, tinha que ter esses replanejamentos. Hoje, não. Assim, está planejado uma linha de metrô lá para 2000, não sei quanto, com uma linha laranja, já tem eixo funcionando, porque já foi licenciado. Então, já estão pipocando em todo o entorno desde a Liberdade, passando pela Bela Vista, indo até a Cachoeirinha. É ótima essa linha de metrô, mas e vai acontecer essas coisas pelo caminho. Como fazer para fazer isso ser harmônico e tal? Bom, então essa foi a primeira grande aposta, eu acho que as duas grandes apostas, as ZEIS, já estão dizendo aqui, existem tipos de ZEIS diferentes, sim, existe ZEIS 4 e ZEIS 5, e eu mesmo já vi casos em que você pega um terreno de 4 lotes que está dentro de uma zona residencial e transforma em ZEIS 2, né, que é uma ZEIS como se aquilo tivesse desocupado. O que acontece? Primeiro, o bairro fica uma torre no meio do mar de casas. Segundo, dá uma mega-sena para todos os donos do terreno ali, uma pequena mega-sena. Então, isso são distorções, não era exatamente ali que deveria ter. Ou existe a ZEIS 5, né, que é em lugares muito favoráveis para o mercado. Então, também tem distorções nas ZEIS. Mas é fundamental a gente ter uma estratégia para chegar nessas moradias, atender esse déficit de moradias. Bom, essas são apostas muito importantes. Um outro ponto é a infraestrutura verde e azul, ou a infraestrutura verde na cidade seria a junção, a conexão
de todas as áreas verdes, os rios e áreas verdes, para criar uma rede que fortalecesse a resiliência urbana na cidade, a resiliência ambiental, ao clima, às enchentes, criasse mais espaços de lazer, áreas de desafogo, né? Hoje fundamentais na pandemia. O que aconteceu em 2014? Ficou em segundo plano. Quando chegou na Câmara, não tinha mais essa infraestrutura verde que chama rede hídrica ambiental. Subiu, ela voltou na Câmara a duras penas com os ativistas, ambientalistas, todos brigando por isso. Só que ela está lá meio assim, secundária, ela não foi aplicada. Se vocês olharem bem, embora tenha uma proposta de criar 100 parques na cidade, o quanto isso cresceu, o quanto isso evoluiu, entre parque linear e parque natural, a gente não cresceu muito. Cresceu alguns por competência, por compensação ambiental. Né? Tem 4 prontos lá na Zona Sul, do lado do Rodoanel, não estão funcionando ainda. Precisa funcionar. Mas eles não são os lugares que também precisa. Tem muitos lugares que precisa de área verde e não tem. E esse é um segundo ponto que eu acho que é fundamental, talvez seja a principal plataforma ambiental aí do plano diretor, porque ela tem tudo a ver com a cidade resiliente e com as mudanças climáticas e com um olhar diferente sobre a cidade, onde o que vale não é só as construções, o que vale também é a cidade ser de alta qualidade ambiental, urbanística e boa para todos. Eu estudei o grupo da Vivian também, nós estudamos, né, Vivian? Muito essas áreas verdes no último ano. Por quê? Por causa da pandemia, ficou tão evidente que isso é desesperador, essa desigualdade, essa falta tão desesperador que a gente precisava estudar isso. Então, depois eu passo aqui 3 artigos que são um trabalho conjunto e alguns meus com a Daisy Sanches e também com a Vivian, eu escrevi um sobre advocacy, mas sobre infraestrutura verde também. Então, isso vai mostrar algumas coisas que são o déficit nessas áreas. Né? Vou falar um pouquinho do déficit de áreas verdes, só para vocês sentirem o tamanho da coisa. Em tese, a gente tem 16,6 metros quadrados de área verde por habitante. Isso porque temos reservas, né? Cantareira, Terra do Mar, e grandes áreas. Mas se você tira os distritos que estão no norte ou no sul, essa média cai para 6%. Então, já está abaixo de qualquer índice internacional que fala em 12 metros quadrados de áreas verdes por habitante. 49% desse total está em Parelheiros, do total de áreas verdes, o que é muito bom e diz que a gente precisa proteger Parelheiros e criar uma forma de trabalhar essa região muito boa. 12 subprefeituras da Zona Leste só tem 11% das áreas verdes. Cidade de Marca, do lado da Bines, tem 1 metro quadrado por habitante. Todos na Zona Leste, lá, os que eu falei, têm índice na fase de 1 a 2 metros quadrados por habitante. Guaianás, Vila Prudente, Sapopemba, Campo Limpo também na Zona Sul. Distritos centrais, como a Sé, Vila Maria, Vila Mariana, tem um índice entre 2 e 5 metros quadrados por habitante. Então, nós temos 16 subprefeituras que não chegam nem a 5 metros quadrados por habitante. Então, é desigual. O problema todo é esse. Eu estou num distrito, estou preso na minha casa, mas eu vou na área verde, né, que não posso ir a pé, o transporte público está complicado, o que faz? Então, essa desigualdade está registrada em vários documentos científicos. Precisa quebrar essa desigualdade. Como faz? Então, é um desafio do plano diretor fundamental, e acredito que esse tema, assim, que eu estou só pincelando, seria um dos temas assim, centrais para essa plataforma ambiental, porque ela também tem a ver com a resiliência, com a cidade, né, poder conviver com enchentes, em lugares que, quando tem enchente, eu não posso ir, mas também não afeta a vida econômica, ou com o clima, porque eu tenho que essa distribuição de árvores, de áreas verdes, amenizam
o calor, ajudam a situação de amenização climática. Há vários indicadores sobre isso. Bom, tem um outro ponto, que já é um quarto aqui, a descentralização da cidade e da gestão. Nós vivemos um momento que nós temos cidades, né? Esse é um tema caro para a Lucila, de 300 a 500 mil habitantes, de subprefeituras com esse porte. Eles são cidades, né? E o plano regional perdeu a capacidade de planejar o território inteiro, o ambiental, a questão, todas as questões, olhar o ambiente, o território, a ocupação e projetar o futuro. Agora, o plano regional só trata de espaço público. Ele não trata de todo o território, não trata de zoneamento. Então, e por outro lado, as subprefeituras perderam capacidade de planejamento. Elas não têm dinheiro, elas mal cuidam de gestão, de manutenção, né, daquilo que é a zeladoria. Então, nós temos uma dificuldade, porque como é que a gente vai fazer uma cidade multipolar, que tenha emprego e trabalho perto, sem descentralização, e como é que a gente vai gerir essa cidade desse jeito, se os munícipes, na sua própria área, têm pouca condição de transformar o seu plano de subprefeitura e, por decorrência, o seu plano de bairro. Então, o plano propôs lá, de 2014, polos de centralidade, polos de desenvolvimento. Não me consta, eles não aconteceram. A forma era de fazer benefício fiscal, vários mecanismos. Não aconteceram. Como faz para isso acontecer? Não é? Como a gente faz para que existam, talvez esses mecanismos dos eixos, aí, quando ele faz uma estação virar esse bombardeio, ele forma, às vezes, um polo, mas está fazendo meio do jeito que a gente não tem controle dos resultados. E como não é descentralizado, a gente não enxerga em cada lugar as oportunidades, as possibilidades para trabalhar dessa visão também local. Né? Isso tem a ver com outro ponto, que é o processo de planejamento. Né? O plano diretor pensa um processo. O próximo passo é a lei de uso do solo e os planos regionais, e na sequência, os planos de bairro. Se a gestão do plano regional ou do plano de bairro é essa coisa lá de cima, do Martinelli ou do Matarazzo, e tem que a secretaria juntar orçamento para fazer uma coisa, como um parque linear, uma melhoria de calçadas, vai acontecer no longo prazo, porque se acontecer uma sinergia de orçamentos das várias secretarias, senão não acontece. Então, nós temos aí um problema de como é. A gente tem um movimento na cidade, eu acho um movimento extremamente positivo, de fazer os planos de bairro. Experimente olhar o plano de bairro de baixo para cima para ver as dificuldades que você já encontra do jeito que o plano diretor é. Né? Já que ele põe eixo onde tem nascente. Como é que eu faço para fazer no meu bairro melhorar a gestão das áreas verdes e hídricas num contexto integrado? Difícil. Nessa questão do processo de planejamento, eu também acho importante que vocês prestem atenção no orçamento, no plano plurianual e no plano de metas. Porque o que está acontecendo? Eu acompanhei o plano de metas, que só está desde 2016. O plano 17. O plano de metas, às vezes, não bate com as metas do plano diretor, muito menos que as metas do plano regional. Então, não pode, né? Se a gente tem um plano diretor e um plano, as metas precisam ter conexão com o plano diretor e com o plano regional. Elas não podem ser inventadas outras, porque senão a gente faz um exercício de participativo propondo ações e metas e o plano de metas faz uma outra coisa da cabeça do governo. Não pode, você está colado ao plano diretor. Esse exercício é bom, que foi feito ano passado, eu até participei, dos planos de ação das subprefeituras. Então, teve até esse problema da pandemia, não pôde terminar, né, porque não tinha espaço para fazer
as discussões com os conselhos participativos. Mas quando a gente olha lá, você vai ver mesmo uma meta fundamental escolhida, casando a meta ou não com o plano regional, você vai olhar, tem pouquíssimos recursos para conseguir fazer 5 ou 6 metas. E é só se tiver uma excelente sinergia entre várias secretarias, porque não tem dinheiro local, não tem dinheiro da subprefeitura, ela não é um ente de planejamento, ela não tem estrutura, perdeu o corpo técnico, perdeu capacidade de planejamento, como é que faz? Então, essa reorganização aí do sistema e esse fortalecimento, orçamento, plano e meta, tem que ter conexão com o plano diretor, o plano de bairro, o plano regional, senão isso é piada, né? A gente planeja aqui, define o orçamento em outro fórum, e as coisas não se articulam. É uma dificuldade articular isso, não foi mole fazer esse balanço aí, mas ele mostra muito bem como é difícil fazer essa junção. Outra questão, o zoneamento, né, de 2016 e as propostas de revisão. A gente já tem um zoneamento, nesse zoneamento todos os eixos estão lá como zonas de estruturação urbana, são essas zonas, 18% aí de grandes transformações, tem escolha de prioridades, tem outros que são as antigas operações urbanas, e também tem as zonas mistas e as zonas exclusivamente residenciais, que são 3%. Proteger as zonas residenciais é fundamental, porque elas ajudam a permeabilidade, ajudam a amenizar o clima, criam uma condição e uma diversidade. Não precisamos ter toda a cidade do mesmo jeito, né? Uma Singapura, vamos dizer assim, que é o modelo, sei lá, dos sonhos de alguém. E isso não quer dizer que não vai ter o aproveitamento junto aos transportes, nem nada disso. Apenas é uma maneira de organizar a cidade onde você tenha qualidades preservadas em diferentes situações. Bom, no zoneamento, então, esse ataque frontal aos miolos dos bairros. Eu já falei antes que eu acho que é o que mais aparece assim, na mídia, e na discussão, e na pressão nesses últimos anos. O miolo dos bairros ser atacado. E as zonas residenciais, porque é o espaço livre, né? Um prédio perto de uma zona residencial custa tão caro quanto um prédio perto de um parque. Então, eu vou empurrando os prédios para dentro das zonas residenciais. Tem uma zona lá proposta, que é a zona predominantemente residencial, que é interessante, que tentaram colocar, e que mantém também algumas zonas mistas de um modelo que tem comércio e serviço, mas é um modelo não verticalizado. São alguns bairros que querem manter essa condição. Bom, o zoneamento merece uma discussão mais profunda junto, aí, específica. E o último tema aqui que eu levantei é a mobilidade urbana, né? Porque ela cruza todos os temas, ela é chave, e não avançou nada. Pouco. Avançou as ciclovias, avançou as ciclofaixas, avançou o conceito, mas os corredores de ônibus, quantos corredores novos? Quanto cresceu as linhas de metrô? Isso é um planejamento metropolitano, não é um planejamento só local. Então, como avançar na mobilidade urbana em vários temas correlatos a ela, que é a tarifa zero e tudo mais. Então, a mobilidade é um fiasco, olhando assim do ponto de vista de investimentos reais, né? E de crescimento dos indicadores. Então, essas 7 dimensões aí que eu passei, eu colocaria assim, a questão da metropolitana assim, perpassando tudo, porque nós estamos dentro de uma região metropolitana. Vários temas, como mobilidade, meio ambiente, tudo são temas conjuntos. Né? O que eu protejo aqui reflete na região metropolitana, vice-versa, enfim, são conectados. Então, e tem um plano estadual, PDUI, feito pela Emplasa, parado na Assembleia, parado, geladeira, que é o plano feito pela Emplasa quando foi desmontada a Emplasa. Então, põe aí o plano PDUI em discussão, a Prefeitura participou dele.
quais as sinergias, né, com o plano diretor, que um diz para o outro, e por aí vai. Bom, então, um resumo aqui. Quais são as questões estratégicas para a revisão em 2021? Elencando aqui. Moradia e redução de desigualdades, mobilidade urbana, que é um tema metropolitano, meio ambiente, né, cidade resiliente, mudanças climáticas, essa rede hídrica, infraestrutura verde-azul, espaços públicos urbanos seguros para pedestre, uma cidade muito mais voltada às pessoas do que a carros, né? Questões sanitárias. Então, nós temos uma incerteza enorme na questão sanitária, que é como que a gente vai ser forte e resiliente para enfrentar novas pandemias ou essa mesmo. Uma coisa que a gente viu é a área verde. Sem espaço público e área verde, o enfrentamento é dificílimo. As pessoas vão enlouquecer dentro das suas casas e lugares sem espaço, né, de respiro. As questões de planejamento de transporte, de mobilidade também. Alguém já falou, como planejar nessa incerteza? Para onde a gente vai? Às vezes aparece agora a última notícia aí, vai passar o rodízio para a noite, a liberar de dia para as pessoas não usar o transporte. Então, a gente está fazendo experiências. Mas o que prova é que a gente vinha crescendo e mais gente usar transporte de massa, equilibrou de novo, e a gente quer ir para frente e agora estamos nessa incerteza. Mas como que faz para isso não ser um lugar de insegurança? Então, é muito difícil fazer essa revisão do plano nessa situação. Se fala muito em replanejar a área central. Acho que é importante. Talvez a área central tenha muito prédio e pode ser usado para moradias e tudo mais, e ela precisa ser valorizada como espaço público. Alguma coisa aconteceu por pressão pública, o Parque Augusta, por exemplo. Mas outras aconteceram sem muita discussão, como esse gasto de 100 milhões do Fundurb para o Anhangabaú. E articulações metropolitanas. Então, vou terminar aqui fazendo algumas perguntas, né? O que acontecerá, então, no futuro com essa implantação dos eixos e esse monte de estruturas de verticalização desse jeito que vem acontecendo aí? A outra pergunta correlata é: a sustentabilidade e a qualidade de vida está garantida nesse modelo de urbanismo aí? O que tem que mexer, o que tem que mudar? Essa infraestrutura verde e azul que eu apontei como uma coisa-chave, ela vai ser implementada, ampliada? Tem problemas candentes aí com a questão do gestão e pagamento. Como é que gestão dos parques que não tem dinheiro para manutenção? Está tudo vinculado a essa questão da garantia da infraestrutura verde e azul. O espraiamento urbano para os mananciais vai ser controlado com essa política? Como faz para controlar esse espraiamento urbano? O governo estava planejando um plano de ação climática para 2020. Como é que põe ele no planejamento urbano? Como é que põe ele em linha aí? Infraestrutura verde é uma coisa, e outras? O que fazer, né, com combustível, com os ônibus, com outras questões para reduzir risco de escorregamento, de inundação, etc. E a última a cidade está preparada para enfrentar a crise climática, esses problemas que a gente já teve, como escassez de água, né, que tivemos em 2014, 2016. Então, volta a pergunta aí. São muitas questões importantíssimas, num curto espaço de tempo. A gente tem que repensar a cidade para ela se reconciliar com o meio ambiente, pensar o futuro ante novas pandemias, infelizmente, ou as mudanças climáticas, e isso não pode ser feito assim, dessa forma atabalhoada. Eu também sugiro, né, que todo mundo que for fazer avaliação do plano, olhe a partir do seu bairro também. Olhe de baixo para cima, não olhe para ver o que precisa ser garantido pelo que prefeitura. Ivan, está dando uma travadinha nesse teu final agora, viu? Se você quiser fechar a câmera.
Ivan, tá dando uma travada na tua internet agora, no final da tua fala, acho que deixa isso, fecha a imagem, José. Então, o último que eu estou falando é um conceito de como muita gente está planejando os seus bairros, está pensando. É um ótimo exercício para olhar, a partir do bairro, como é que eu vejo essas outras escalas de planejamento, ou como elas me ajudam ou me atrapalham. Porque para conseguir um orçamento para o plano de bairro, eu tenho que me encaixar em alguma coisa, ou arrumar o recurso por emenda parlamentar, sei lá de que jeito, porque por esse processo de planejamento que não tem continuidade, não tem centralização, fica muito difícil. Ou mesmo garantir que uma visão holística, integrada do território, entre no planejamento, porque uma certa hora ele passa por cima dessa visão holística e não permite. Os eixos é um bom exemplo. É geométrico aquilo. Definição quase geométrica. E, enfim, é isso. Eu acho que essa reconciliação é fundamental. Construir uma lógica de funcionamento da cidade, né? Como é que a gente vai ter isso? Pensar a cidade pós-pandemia, como é que ela vai ser para não sofrermos o que estamos sofrendo, como é que ele pode conviver de uma forma segura, desigualdades sociais e ambientais precisam ser enfrentadas com prioridade e pensando sempre em combater a crise climática. É isso. Obrigado aí. Estou aberto a alguma esclarecimento, estou aqui para conversar com vocês. Ivan, obrigado pela tua contribuição. Acho que você não só localizou aí, acho que para a maioria da gente, quais são as preocupações, urgências, e o que está sendo discutido pelos variados grupos, mas acho que trouxe também preocupações novas que muitos de nós aí estavam caminhando ainda com muita dúvida e distância. Vou colocar aqui as inscrições para a gente abrir o espaço para as inscrições. O Fábio já foi o primeiro a se inscrever, depois o Rogério. Pedi a ajuda do pessoal do fórum para me ajudar aqui no controle, então já vou passar imediatamente para o Fábio, e só propor o seguinte, né? A gente tinha a referência da reunião até meio-dia, mas antes da gente começar, a gente já fez a sugestão de avançar até meio-dia e 15, meio-dia e meia, na medida que as pessoas possam ficar. Então, também a gente fazer intervenções mais curtas, para dar tempo da gente dialogar com o Ivan e todo mundo poder contribuir, tá bom? Fábio, você primeiro. Bom dia a todos. A minha dúvida, Ivan, é a seguinte: qual é o limite do plano diretor? Quer dizer, qual é o limite que se pode, a mudança pode chegar até que ponto? Por exemplo, pode chegar, é muito comum encontrar zonas exclusivamente residenciais, lotes de médio porte, ao lado de zonas de integração urbana, né, desenvolvimento urbano. Eles podem simplesmente virar a chave, falar, não, essa quadra aqui vai virar, porque está do lado de uma avenida, ela vai virar integração urbana. Ganhar um lote, isso é possível? Qual é o limite, até onde pode chegar essa mudança? Né? E dois, é o seguinte, onde é que está a proposta do Secov? Você chegou a ver a proposta do Secov? Porque me parece que é a única aposta até agora. E como é que a gente acessa isso? Como é que vê o que eles estão querendo? Ivan, eu fechei seu microfone, Ivan, porque estava dando interferência. Você precisa abrir para falar, tá? Ivan, eu fechei seu microfone, estava dando interferência, então se você está respondendo, a gente não está ouvindo, e você está com a câmera fechada. Seu áudio está fechado, Ivan. O microfone está... Consegui. Não, eu não ouvi a última frase do Fábio, só isso.
Oi, quer que repita a pergunta, é isso? Não, a última frase, você falou do Secov, você falou do documento... Assim, como é que a gente acessa, né? Se alguém já leu, como é que a gente lê isso? Porque me parece que a proposta do Secov está em consonância com a política que vem sendo elaborada aí. Então, eu queria saber onde é que está essa proposta, o que é que eles estão apontando. Porque hoje o que a gente tem é uma entrevista do Milton Leite, uma análise aqui, outra ali, não tem a proposta mesmo, né? Então, eu queria saber se você leu e como é que a gente acessa. Tá. Como é que você quer, Francisco? Mais alguma ou vou respondendo? Acho que tem o Rogério na sequência, mas o Rogério acho que vai abordar a questão dos mananciais. Acho que você podia responder essa e a gente vai meio que administrando. Olha, então, eu falei lá no começo, não tem limite, esse é o problema, né? Por exemplo, eu achava que não ia entrar em zoneamento. Não tem limite, já ouvi opiniões do próprio Secov que não tem limite. Não está escrito no artigo 4º qual é a delimitação. Mas isso que você falou, Fábio, já acontece. Já existem mudanças, interpretações da própria... Isso houve na discussão do zoneamento e depois na aplicação da política dos eixos, de entender que aqueles lotes ficavam dentro ou não do corredor. Então, uma luta permanente para tentar definir e manter esses limites, essas situações. Então, não tem, né? O risco é enorme de você, de repente, ter uma mudança de zoneamento também. Eu imaginava que isso não ia entrar agora, mas sim poderia entrar uma revisão dos eixos, da maneira de aplicá-los, dos cuidados e tudo mais. Mas não é o que já entrando na segunda parte. O Secov quer mexer no miolo dos bairros. Isso quebra essa lógica, mesmo que melhoremos os eixos, nesses pontos frágeis, nessas críticas e tal, a gente quer preservar o miolo dos bairros. Não, eles querem entrar no miolo dos bairros, querem aumentar o gabarito no miolo dos bairros. Eu sei também que querem investir no centro. Já ouvi falar em criar 700 mil moradias, mas eu não li o documento como um todo. Tem um documento que foi encaminhado, porque eu vejo que há uma convergência, digamos assim, da prefeitura, pelo menos de alguns gestores, do Secov, revistas e uma certa mídia, defendendo que a verticalização assim generalizada ela é uma solução para todos os males. Ela que vai resolver a questão da expulsão para a periferia ou não, ela que vai resolver questões de igualdade de moradia, e a gente sabe que não é nada disso. A gente está discutindo aqui como é que ela pode ser feita dentro de um planejamento que garanta a sustentabilidade da cidade. Alguém deve ter, eu depois mando para vocês o documento que eu tenho, mas eu não li ele com profundidade. A gente tem outras inscrições, só para retomar com o pessoal, a gente vai dar uma retomada no chat, mas a gente vai fazer agora, acho que essa rodada de perguntas, de intervenções, e aí a gente vai acompanhando o chat, na medida que o Ivan tiver respondido também, relacionando com o chat, a gente retoma as que faltarem, tá? Rogério? Chicão, eu só queria observar que o Marcos Abrit está com a mão levantada já há mais tempo do que essas inscrições aí. Eu não sei se ele realmente quer falar. Vou pedir ajuda de vocês, porque eu não estou conseguindo visualizar todo mundo na minha tela. Então, quem que se inscreveu, desculpa, eu vi a Sônia agora. É Mark. Tá, eu vou deixar aberto aqui. Desculpa. Oi. Eu mandei minha pergunta por escrito. Se vocês quiserem ler, eu abro mão da palavra para melhor organizar o trabalho. Tá. Vou passar a palavra. Alguém salve o chat, porque depois dá para vocês coletarem as perguntas também e servir para passar depois. Eu acho que tem muitas perguntas no chat. Não vai ser possível responder tudo hoje, não, gente. Eu vou só retomando, né? Então, aqui do lado do chat, eu consigo visualizar as inscrições. Eu realmente não vi o Marco.
A Sônia está com a mão erguida, mas a gente tem uma ordem também de solicitações que foram feitas no chat. Eu vou tentar respeitar essas solicitações. Eu vou tentar juntar algumas perguntas para complementar o que está sendo dito agora, conversado entre a gente, tá? Então, o que a gente não conseguir responder, a gente tenta depois, num documento, organizar também para compartilhar com todo mundo, tá? Rogério? Oi, Ivan. Você falou aí de um número da Fundação Getúlio Vargas, de 475 mil moradias como sendo o déficit habitacional. Bom, é um número assim meio muito conservador, né? Quando a gente vai na Fundação João Pinheiro é outro número, quando a gente procura a Secretaria de Habitação, eu estou tentando abrir aqui, mas nem número eles não passam para a gente. Qual que é, afinal, o déficit habitacional de São Paulo? Os números são muito divergentes. Mas eu vou dar aqui um outro número também, que é uma estimativa, que é só nas áreas de mananciais, ali na Zona Sul, tem 800 mil pessoas, não famílias, morando ali. Quer dizer, então, quando a gente fala sobre essa questão de moradia, que é muito importante para nós aqui do Fórum Verde, afinal, a gente sabe que a questão das áreas mananciais tem tudo a ver com o déficit habitacional da cidade de São Paulo, né? As pessoas estão construindo lá longe, nas áreas de mananciais, porque não tem, a terra lá é barata e não tem acesso à moradia, né? Mas tem aqui um outro dado que eu estava vendo, que é do IPEA, é uma pesquisa de 2010, enfim, faz muito tempo, mas enfim, estou falando sobre a taxa de vacância que tem ali na zona central de São Paulo, que fala em 12%, mais ou menos 600 mil moradia, agora, moradia ou prédio, ou imóveis, a taxa fala em imóveis, não fala assim exatamente em unidades habitacionais. Então, eu queria saber o seguinte, se a gente não pode pegar essas áreas ociosas que tem ali perto do centro, principalmente naqueles bairros ali da Zona Leste, que são perto do centro, como o Brás, como o Pari, como uma parte da Moca, inclusive, e tem muita área ociosa ali, tem muitos prédios ociosos, e a gente pode fazer uma verticalização ali e colocar pessoas para morar, para evitar esse espraiamento da mancha urbana em direção aos mananciais. Agora, quando se fala em verticalização, isso causa uma rejeição muito grande nas pessoas, e a gente compreende por quê, mas você não precisa fazer verticalização de prédios de 20, 30 andares, não é isso que a gente está falando. Nós estamos falando de verticalização com prédios baixinhos, prédios pequenos, de 6, 7, 8 andares no máximo, como é lá o exemplo de Barcelona, que você pega bairros lá de Barcelona, onde tem esses prédios baixinhos, de até 8 andares, e você tem 36 mil pessoas por quilômetro quadrado lá de taxa de densidade demográfica. Compara com Moema aqui em São Paulo, você tem 9 mil pessoas por quilômetro quadrado ali em Moema, né, que é um bairro muito verticalizado, mas a taxa de ocupação, a taxa de adensamento é muito pequena. Então, eu queria, assim, que fosse colocado no plano diretor essa questão das áreas de mananciais, que é uma questão que vai ser resolvida quando a gente conseguir equacionar o déficit habitacional de São Paulo, que eu repito, esse número aqui é bem conservador, de 475 mil. Eu já vi estimativas assim, passando de 1 milhão de moradias como sendo o déficit habitacional. Então, para colocar essa questão no plano diretor como assim prioridade número 1, para a gente poder salvar as áreas de mananciais que estão se acabando por causa da questão de moradia, né? Você conhece muito bem o dossiê do Natalino, foi dele. Rogério, para finalizar, por favor. Tá, só finalizando. Então, o dossiê fala nisso. A questão central do dossiê é isso, é produção de terrenos lá na periferia de São Paulo, derrubada de matos e produção de terrenos para loteamento clandestino. Eu queria saber qual a sua opinião sobre isso. Ivan, antes de só insistir, né, acho que a gente tem muito para contribuir todo mundo, mas como a gente está num grupo grande de pessoas e outras pessoas querem também fazer perguntas, a gente organizar a pergunta, pessoal. Acho que o Rogério ele traz sempre uma preocupação muito importante, eu entendo a angústia dele com relação,
mas vamos formular perguntas para o Ivan, porque infelizmente a gente não tem tempo para comentar muito, né, fazer comentários a partir das nossas falas. Agradeço a compreensão. Obrigado, Ivan. Esse dado da FGV fala em 1 milhão para a região metropolitana e esse quase 500 mil para São Paulo. É grande mesmo. Acho que a população mesmo só, acho que tinha um dado da Emília Maricato, das teses de alunos, 1.500.000 pessoas vivem entre a Billings e a Guarapiranga, naquela parte dos mananciais que já foi reconhecida pela lei específica da Guarapiranga e que tem retirada de esgotos da bacia. Há uma tentativa aí de estancar essa pressão, né? O que está acontecendo são as milícias, né, que o Natalino detectou, já naquelas áreas que eram para preservar, segurando, a partir da lei específica. Isso tem a ver que não tem mais fiscalização, não tem mais uma política de mananciais com efetiva controle, né, disso. Então, e adensamento no centro, em vários lugares, é possível aquela PEUC, né, que é como você usar os instrumentos de cobrar a desapropriação e usar os edifícios ociosos, ela começou, tem indicadores lá no monitoramento, mas ela parou, ela reduziu nos últimos tempos. Então, a gente precisa dimensionar isso. Isso tudo tem a ver com metas. Eu acho que precisa, o que você falou, o plano diretor precisa ter metas, porque senão fica tudo muito aberto, né? Metas com prazo e tudo mais, inclusive para que elas estejam no plano de metas. Então, trabalhar todas essas questões chaves com algum grau de metas. Então, tem que ter o diagnóstico, né? Porque senão você não amarra bem essas metas. Mas eu concordo com a preocupação. Agora, não dá para reverter. Infelizmente, parte dos mananciais é ocupado intensamente e virou uma situação difícil. O que não pode, tem que estancar isso, não pode crescer mais. Mas e aí tudo tem a ver com esse adensamento, criar oportunidades, mas tem que ser prédios de HIS, tem que ser habitação que as pessoas de baixa renda possam pagar, ou ser subsidiadas. Obrigado, Ivan. A Vivian, depois o Antônio Zagato. Gente, bom dia. Eu acho que a gente tem um problema central estratégico anterior a essa discussão mais hard, assim, do plano nesse momento, que se estamos em pandemia e isso dificultou o acesso ainda mais, tanto a dados quanto a questão da participação das pessoas nessa tomada de decisão e nessa deliberação, talvez seja um momento, isso não é só para o nosso caso aqui, que está relacionado a áreas verdes, a toda essa questão do fórum, seja um momento de fazer algum tipo de coalizão para exigir um mecanismo, de fato, que se atualize a este contexto que estamos vivendo, para que a gente pudesse ter, de fato, acesso a essas decisões, né? Então, isso é uma coisa que está acontecendo na esfera federal. Lá na RAC, que é a Rede Advocacy Colaborativa, a gente está montando uma estratégia para exigir que isso seja transparente, e eu acho que na escala municipal a gente vai ter que fazer isso também. Essa seria a minha contribuição. Obrigada. Ok, Vivian. Quer comentar, Ivan? Não, acho que eu concordo com ela. Acho que é bem-vinda a preocupação. Reforço que a gente tem que ter o nosso lobby, organizar a plataforma e agir, senão a gente vai ser muito difícil essa discussão. Além de passar por essa fase de balanço, diagnóstico, propostas, chegar lá afiado. Ok, Ivan. Antônio? Bom dia a todos. Queria perguntar primeiro, agradecer, né, a explanação do Ivan, a apresentação. Eu sou arquiteto urbanista, né, trabalho com patrimônio cultural no Condefat, sou técnico lá, e a minha preocupação, que eu queria colocar como uma pergunta também, Ivan, é o quanto a gente tem um arcabouço técnico imenso nas dimensões que você mencionou e em tantas outras, né, que é produzido por academia, movimentos, organizações, mas me parece que é um pouco
vou arriscar a palavra irrealista, imaginar que o conjunto de 12 milhões de pessoas que habitam do centro às extremidades da cidade se apropriem de todos eles a partir de uma experiência muito abstrata que é planejar São Paulo como um todo, né? 1.500 quilômetros quadrados, né? Talvez isso, inclusive, seja decorrente de uma mentalidade, sei lá, de um país que constrói Brasília, né? Que faz arrasa quarteirão o tempo inteiro. Então, eu queria perguntar se a gente não deveria partir de um lugar, como nas experiências que existem em outras cidades, Ivan, de que a população tenha um controle deliberativo sobre as transformações que acontecem dentro do seu distrito, considerando o distrito a menor escala administrativa existente, né? Então, isso já existe em outros países, e que leis gerais, regras gerais possam existir, mas que o controle da transformação passe pelo controle deliberativo popular, e não por um técnico centralizado no Martinelli, que nunca pisou, às vezes, em Parelheiros, nunca pisou em Sapopemba, ou se pisa, não entende as referências culturais de identidade e pertencimento daquele território e que se perdem nessa transformação. Então, eu queria colocar mais ou menos por isso. Isso passa, evidentemente, por transformações estruturais, porque, no fundo, tratar de democracia em todas as dimensões técnicas que a gente possa tratar, seja ambiental, habitacional, ou tantas outras. E só colocar duas pontuações mais específicas, como que você vê a possibilidade de instituir percentuais de habitação de interesse social por distrito? Me parece que na França a lei nacional estabelece que todo distrito francês precisa ter 20% de habitação de interesse social. Então não fica decorrente da pressão de instituição de uma ZEIS em torno de um perímetro, mas assim, tem um distrito, nas 96 distritos, nos 96 precisa ter 20% de habitação social, por exemplo. Né? Queria que você, enfim, comentasse isso. E só lembrando que essa experiência de controle deliberativo já existem alguns casos na própria cidade, como a Operação Urbana Água Branca, que tem, inclusive, surtido resistência às pressões do mercado imobiliário nesses últimos anos para cumprir o que a lei previu na sua revisão em 2013. Obrigado. Bom, eu acho que tínhamos isso, né? A gente caminhou para isso. A ideia era fazer os conselhos das subprefeituras ser conselhos deliberativos, não chegava a distrito, mas... E era um processo que em 2002, 2004 estava crescendo. Eu até discordava do tamanho das 32, né? A USP propôs 15 subprefeituras numa forma de pizza, não desse modelo das 32. Mas estávamos indo. Aí eu acho que é um retrocesso do plano de 2014. É um retrocesso na forma de ver os planos regionais. Há um retrocesso na questão da gestão das subprefeituras. Elas estão completamente enfraquecidas. Então, para fazer isso que você está falando, eu tenho que ter o planejamento local, ter a gestão forte lá, ter orçamento e ter o processo participativo. Tudo isso está desconstruído. Então, mas é um caminho, eu concordo. E quando eu falei de gestão, descentralização, polo, tem tudo a ver com esse modelo, que eu acho que é o modelo que poderia funcionar melhor nessa cidade que tem cidades médias dentro dela, né? Quanto ao GAIES por distrito, eu acho uma boa ideia, precisa talvez casar, porque a reforma urbana obrigou a ter territórios que são territórios passíveis de aplicar os instrumentos. Então, se você consegue o percentual por aí, ou assinar o poder público teria que pensar como ampliar um distrito que tem pouca ociosidade. Mas eu acredito nesses percentuais e acho que o recurso da outorga onerosa do fundo tinha que ir para isso. Eu pensei nisso também, aproveitando a sua pergunta, para áreas verdes, porque eu acho que se a gente olhar aqueles déficits, aqueles percentuais que eu falei, e a gente pôr uma meta, parte do recurso do Fundurb tinha que ir para aumentar onde não chega nem a 5, por exemplo, num primeiro momento, e depois ir criando novos patamares. Tem instrumentos para isso, né? Então, boa pergunta, eu concordo com você. Acho que são propostas importantes. Obrigado, Ivan. Agora, depois a Sônia.
Lúcia Campos. Ah, desculpa, eu não ouvi você falar meu nome. Só ouvi você falar Sônia. Eu tenho 4 perguntas para fazer. Bom dia. Primeiro, os relatórios do Comitê de Monitoramento e Implementação do PDE, que estão disponíveis no site Gestão Urbana, são confiáveis? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Poderíamos fazer constar na revisão do PDE que os núcleos regionais de planejamento fossem coordenados na subprefeitura pela supervisão do planejamento urbano, que já existe no organograma da prefeitura, mas que se estabeleça no plano, no PDE, nessa revisão, a estrutura institucional dessa supervisão, porque hoje ela é um cargo solto, isolado, que não tem compromisso técnico nenhum com o urbanismo e que é usado para indicação política da Câmara, quer dizer, é um cargo completamente dispensável, né? Hoje em dia não é usado. E que se você estruturar essa supervisão, ela poderia abrigar. E no decreto dos planos regionais, não está constando a supervisão como quem acolhe o núcleo regional de planejamento e coordena o núcleo regional de planejamento. Queria saber se a gente poderia colocar isso na revisão do PDE. A terceira pergunta é assim: o incentivo de desenvolvimento econômico, né, os eixos de incentivo ao desenvolvimento econômico nas periferias, está previsto como uma das diretrizes importantes do plano diretor para aproximar o trabalho da moradia na periferia. Não mereceria um detalhamento nesse plano diretor, nessa revisão, para você saber exatamente como você vai detalhar exatamente quais os instrumentos, como que vai ser construído esse eixo de incentivo econômico. Não deveria ser uma prioridade para atacar a situação das desigualdades na cidade, frente à lentidão da questão do transporte, porque justamente é para você desafogar o transporte público. Então, como a lentidão de um BRT ser implantado, um metrô ser implantado, esse instrumento de incentivo ao desenvolvimento econômico nas periferias, nos bairros, não deveria ser uma coisa prioritária? E, por último, você acha que daria para corrigir os planos regionais, que, como eu acompanhei, foi final de gestão, né? A revisão foi feita em 2016, cheio de problemas com conferência, né, da cidade, misturada, foi uma coisa confusa, acabou virando aqueles perímetros pequenos de abordagem dos problemas da subprefeitura, e se não daria para a gente, no plano diretor, propor que o plano regional fosse acrescentado de um conceito urbanístico e eu propunha, né, na época, inclusive eu anotei no chat, na época eu acompanhei esse processo, eu propus que se fosse criado na subprefeitura uma planta-chave de microáreas, assim como umas macroáreas, né, para delimitar todos os perfis da cidade, deveria se fazer um exercício de microáreas dentro da subprefeitura. E aí, a partir daí, você criar os perímetros prioritários, né? Mas nessas microáreas não ia faltar nenhuma área, não ia ficar nenhum pedaço da subprefeitura para fora. Ia se entender ela de um modo geral e tentar propor um conceito urbanístico integrado, estabelecendo prioridades dentro da subprefeitura. O que foi proposto mesmo, existia aquele DataSub, que a gente conseguia descobrir nos dados do DataSub, que está disponível na gestão urbana também, qual eram os distritos mais precarizados. Então, ele, assim, automaticamente seria claro que aqueles seriam os prioritários a princípio, né? Então, toda essa construção do plano regional, que foi completamente truncada, que começou bem e depois foi cortada no meio, poderia ser, nessa revisão, recolocada dentro do seu escopo completo? São essas 4 perguntas que eu tenho. Só antes do Ivan responder, Lúcia, a gente tem a Sônia, o Sérgio e o Hélio, que estão inscritos.
e aí eu acho que seria importante a gente retomar algumas perguntas do chat para caminhar para finalizar, né? E aí a gente acompanha aqui também as outras inscrições, para ver se a gente dá conta de tudo, mas tem, acho que, intervenções importantes no chat que seria bom a gente tentar recuperar. Então, o Ivan, depois a Sônia. Eu acho que o relatório de monitoramento é bom, ele é importante, mas a gente precisa checar algumas coisas, não há dúvida. Daí, por isso que, às vezes, se forma um gráfico que prioriza uma avaliação para um lado, e não para outro. Então, eu precisaria ler os dados. É um banco de dados aberto, acho que isso é uma qualidade importante que a cidade tem. Aliás, eu acho que é pouco reconhecido. Que é um banco de dados aberto, trabalha usésimo e precisa ser usado, né? Mas muito mais gente usar e checar isso com informações da academia, pelos vários temas, pelos vários ângulos. Por exemplo, em Parque Linear, que só tem 24 até 2014, e depois parou, eu vi numa tese, fui atrás de tese, de dissertação de mestrado e tal. Bom, do núcleo eu concordo integralmente, eu acho que não é só o núcleo, precisa ter o corpo de planejamento das subprefeituras garantido institucionalmente, porque senão não dá para fazer planejamento. Esvaziou totalmente. Eu participei desses planos de ação, tinha as mesmas pessoas de todas as secretarias faziam parte dos núcleos de todas as subprefeituras. Completamente inviável, porque não tem quadro técnico regional, local, né? Então, é isso. Os polos, perfeita proposta. Eu acho que tem que detalhar e fazer como o mesmo ênfase que se faz em PIO, em planos e projetos, tem que fazer, porque senão não tem descentralização. Então, ficou lá um desejo, mas é insuficiente só falar em reforço fiscal, benefício fiscal, né? Precisa muito mais coisa. Então, acho que ele precisa ser planejado, pode constar no plano diretor, acho que já por coisa específica, sequência específica. Não está. Acho que ele ficou lá uma ideia solta no ponto de vista dos instrumentos, né? E a questão dos regionais, de novo, tem 360 perímetros de ação, que foi esse resultado. É uma loucura. Alguns têm tudo a ver, mas às vezes o perímetro não diz muito, porque o bairro inteiro na periferia às vezes é vulnerável. Então, o polo de vulnerabilidade é quase tudo, né? Sobra assim um pouco de meio ambiente, um pouco de mobilidade, e o resto é vulnerabilidade social. Então, cada caso é um caso, e teria que ser. Eu acho que eu voltaria a pensar o plano regional como um todo, não só a área pública, né? Eu acho que como um todo. Não querem discutir zoneamento? Tudo bem, mas a gente precisa apontar o que do zoneamento está atrapalhando o plano de bairro. E aí entrar na revisão. Enfim, coisas do gênero. Mas ele precisa ser descentralizado, precisa voltar a ter esse planejamento. E combina com aquela visão do amigo anterior aí, sobre uma gestão democrática disso. Ok, Ivan. Antes de passar para o Sérgio, acho que só fazer uma atualização no chat, né? A Vivian tinha falado exatamente dessa coalizão, dessa organização das entidades para poder reivindicar o acesso às informações. Só para ajudar, o fórum, né, através do GT também, de revisão do plano diretor e do próprio organizativo do fórum, a gente é signatário das duas cartas que foram propostas, tanto do IAB quanto do Defenda São Paulo, reivindicando, então, né, apresentando a preocupação com o momento, né, que a gente está vivendo, a questão da pandemia e a dificuldade das pessoas de acessarem as plataformas digitais e também de acessar as informações. Então, isso está sendo puxado pelo Defenda e, junto com outras organizações, a gente assinou essa carta, estamos acompanhando o desdobramento disso, e com o IAB, né, a solicitação de uma agenda, de uma definição de um pacto, né, de regras também para o acompanhamento. Então, o Juliano comenta isso no chat, o Sérgio pergunta quais são essas organizações. Enfim, as organizações são as signatárias da carta, inclusive o Fórum Verde.
somos signatários, então a gente está acompanhando o debate, o desdobramento dessas duas iniciativas, e a gente tem um GT, que é o GT de revisão do plano diretor. Fica o convite aqui a todo mundo que está participando da reunião, querendo colaborar com a discussão e com o acompanhamento do desdobramento dessas duas iniciativas. Ao final da reunião, deixa a solicitação que a gente inclui no grupo, mas eu entendo que a proposta da Vivian vai para além disso, então acho que essas duas iniciativas elas já são importantes para nos articularmos, né, a partir disso, do que a gente já tem, para avançar mais, tá? Sérgio, você, depois o Hélio. Bom, a minha pergunta já foi parcialmente respondida, porque eu não tinha lido o documento com as 114 entidades que o Sérgio Regis, meu xará, acabou de postar, porque ela é central, né? O Fábio fez uma pergunta, qual é o limite? Eu acho que o limite está dado pela correlação de custos, né? O que a gente vê em outras cidades em São Paulo e aqui nos bairros, se a gente comparar os bairros que têm um planejamento melhor, são os bairros em que as associações, está tendo alguma interferência, de moradores e tudo mais, estão mais proativos. Isso ocorre em outras cidades, ocorre aí nos 30 e tantos municípios da região metropolitana e fora do estado de São Paulo também. Então, acho que a questão da coalizão e de a gente ter um bom ping-pong, né? Ter, sei lá, uma espécie de fórum dos fóruns, o fórum mais geral das associações, é uma questão a pensar nesse conceito-chave que é de coalizão. Então, eu queria perguntar em que ponto estamos, se há alguma cogitação nesse sentido, porque, em termos de advocacy, o Ivan já está fazendo uma questão que é básica, que é essa necessidade de a gente ter um melhor preparo técnico, um melhor entendimento político e técnico, né, das questões que envolvem o plano diretor. É um assunto sem fim. Eu acompanho há vários anos, até hoje confesso que eu não me sinto tranquilo com o grau de domínio que eu tenho das questões. Eu acho que isso pode ser uma questão geral, talvez, para boa parte até do fórum, imagino. É isso. Em suma, a questão principal, a pergunta, o núcleo da pergunta é: em que ponto estamos ou poderemos caminhar nessa possível colisão com as 114 entidades ou até para ampliá-las? Ivan, eu fechei seu microfone que estava dando interferência, Ivan. Acho que eu tenho acompanhado um grupo grande, chama Amo São Paulo, que já tem umas 30 ou 40 entidades, o Defenda São Paulo, essas cartas todas, que tem mais de 100 entidades, os conselhos municipais de planejamento das subprefeituras também estão se manifestando. Então, é isso que você falou, é uma correlação de pressão política e de organização. Se a gente entrar assim de gaiato, nós vamos receber proposta pronta. E precisa de planejamento. Aí a RAC lá pode ajudar nós, o fórum, para organizar as propostas e o trabalho. Quando eu elenquei aqui por alguns temas, eu já tinha ouvido essa proposta do Chicão, de fazer outros debates com outras pessoas sobre esses temas. Eu tentei pontuar o máximo possível alguns temas que podem ser transversais e cruzar aí e gerar um bom debate e agregar propostas. Foi uma forma que eu pensei de atacar pontos importantes, porque discutir tudo é extremamente... as formalidades do plano é bem complexo. Certo? Mas acho que essa estratégia é se preparar, né? E ter essa... Mas eu acho que começamos. Obrigado, Ivan. Eu vou pedir desculpa para a Sônia, que eu tinha pulado a inscrição dela, e pedir licença para o Hélio. Hélio, antes de você, a Sônia tinha se inscrito. Vou passar a palavra para ela, depois você, tá? Obrigado, Hélio. Sônia? O seu Hélio pode falar antes de mim, se quiser também. Eu não tenho... Mas também posso falar. Eu, na verdade, queria colocar uma questão para o Ivan, que é dos planos temáticos. Além dos planos regionais e planos de bairro, a gente tem previsto no PDE os planos temáticos. E a gente tem alguns planos que já foram aprovados, como o plano de habitação, né?
e importante, e no âmbito ambiental tem o plano municipal da Mata Atlântica, tem o plano de arborização e tem agora o Plano Pavel, que eu acho que é de uma abrangência muito importante, inclusive porque vai oferecer instrumentos para esse planejamento e para essa revisão, eu acho, e instrumentos para a própria sociedade civil de reivindicar a defesa dos direitos a uma vida saudável, né? Pensando aí para todo mundo. Então, eu queria perguntar como que a gente faz essa inter-relação com os planos e queria também propor ao Fórum Verde que solicitasse à Secretaria do Verde uma apresentação do Plano Pavel, que eu acho que eu participei um pouco desse processo do Plano Pavel, e eu acho que é um plano muito importante nesse momento e para o futuro. E eu também queria destacar que a gente aqui no Butantan fez uma avaliação nessas últimas semanas e constatou que no Butantan a gente não tem um eixo, mas que efetivamente esse eixo existe, porque a Raposo Tavares tornou-se um eixo de adensamento. E como a região não está discriminada como eixo, a gente também não tem possibilidade de reivindicar maior investimento público nessa área. Então, eu queria saber também dessa questão contraditória, né, dos eixos. Então, são duas perguntas, o do plano e o do eixo específico do Butantan, aqui da Raposo Tavares. E a proposta para o fórum de solicitar uma apresentação do Plano Pavel. Obrigado. Bem lembrado, acho que são importantíssimos esses planos, né? Eu acho que o de habitação, inclusive, nessa questão do déficit que a gente falou, das metas, precisava ler e ele ser parte. O que já se propôs em 2002 era que os planos fossem aprovados junto como uma coisa mais articulada ao plano diretor. O de habitação e de mobilidade, se falou muito. Porque o de mobilidade ele tem uma articulação intrínseca, os dois têm. Então, é difícil você discutir esses adensamentos, tudo sem a gente pensar o que vai acontecer na mobilidade. Então, é uma desconexão. E eu acredito também que mesmo esses planos da Mata Atlântica e do Plano Pavel, eu não conheço ainda o Plano Pavel em detalhes, sei que é importante, mas eu acho que tem uma certa desconexão. Eles precisam entrar no plano diretor. Toda a Mata Atlântica que está preservada pelo Plano de Mata Atlântica, ou a ser recuperada, ela tem que se refletir, o INZEPAM, ou nos eixos. Se ela não se refletir, fica dois instrumentos que não dialogam. Então, quebrar essa visão de caixinha, né? Vamos dizer, precisa entrar na leitura integrada. Senão, elas não se transformam em coisas que, do ponto de vista urbanístico, são absorvidas. Assim como as áreas verdes, né? Elas vão ser... Como é que eu faço a infraestrutura verde se eu não juntar essas coisas como uma grande estrutura aí da cidade, como um sistema? Então, esses planos têm que trazer as contribuições para rever a construção dessa infraestrutura verde. Bom, a questão da Raposa, acho que você mesma já colocou. O eixo foi uma visão muito ligada só ao transporte de massa e não a um outro tipo de mudança, que aí é uma estrutura complexa, né, de interligação de cidades e tudo mais. Sem dúvida, ele é um eixo. E ele precisaria arrumar essa discussão dos eixos intrametropolitanos, né? Porque eles têm muitos deles têm essa semelhança aí. Então, eles precisariam ser, que são os eixos estruturais, viários, mas eles não estão pensados como eixos estruturais urbanísticos, né? Então, acho que cabe, sim, talvez seja um aperfeiçoamento, não para ser exatamente adensado com aquela coisa dos eixos ali, mas para serem planejados, né? Obrigado, Ivan. Hélio? Ivan,
a centralização só favorece o controle e interesse de poucos, né? Como falou o Tony, as decisões no Martinelli, seja no Paraíso com o Verde, ou os 55 que decidem na Câmara. E então, isso é um exemplo, foi o zoneamento de 2016, em comparação com 2004, foi um desastre verde, ou seja, as áreas de ZEPAM que existiam foram todas transformadas em Vs 2 e 4, né? E não sabemos como recuperar isso, né? E a descentralização, como vem sendo colocada aqui por você e pelos outros, favorece o controle e o alcance da população. Sendo assim, a proposta da Lúcia e de outros de favorecer plano regional de bairro, ou mesmo como a Sônia falou, dos temáticos, né? Tanto do Pamplavel quanto da nova rede na questão da mobilidade, não deveria ser uma prioridade para nós exigirmos e trabalharmos nela e só depois fazer alguma revisão do plano diretor? Ivan, fechei de novo seu microfone. Bom, acho que acho que temos um alinhamento aí muito grande das questões da descentralização, né? Todo mundo está vendo como isso sendo uma questão muito importante e chave numa perspectiva de um planejamento real e participativo, né? Senão a gente perde a dimensão. Acho que sim, eu concordo que o zoneamento piorou o que tinha de bom no plano diretor e atacou. Hoje está sendo difícil segurar parques lineares ou áreas de mata para se transformar em parques lineares, porque tem leituras desencontradas, né? Desorganizado, uma leitura completamente desencontrada do plano. Então, isso que você propôs bom. Eu acho que um olhar de baixo para cima e descentralizado ajuda a propor uma forma de revisão. Você foi mais enfático. Eu não sei se a gente consegue brecar, mas talvez a gente consiga equilibrar esse jogo para rever essas formas de fazer Isso está no processo de planejamento, que está lá, ele está meio desconstruído, né? Então, nós temos que reorganizar isso. Mas eu acho que essa abordagem ajuda até a organizar a crítica, porque quando você pensa pelo bairro, se organiza e vê os problemas, você põe lá de um jeito mais claro onde é que aquilo que está proposto no geral atrapalha o local, né? Porque muita coisa atrapalha o local, não vale, não é bom, é impactante, então tem que olhar. Eu falei do plano Pavel, ele está previsto, mas eu estou dizendo que esses planos todos, só para retificar aqui, o Léo me falou aqui, esses planos todos precisam trazer uma conexão com o plano diretor, é isso que eu queria reforçar, porque os eixos, eu arborizo onde, principalmente? Onde eu invisto mais? Eu poria onde eu propus que a infraestrutura verde fosse potencializada para fazer as conexões e por aí. Então, é um pouco como encontrar esses planos numa leitura integrada com o plano diretor. Pessoal, boa apresentação do plano Pavel, acho que seria ótimo. A gente fez uma proposta de extensão do nosso horário até 12h30, já é 12h28, né? Então, acho que algumas pessoas já saíram e acho que é importante a gente manter também aquilo que a gente acordou aí na reunião. Nossa reunião era até 12h e a gente estendeu o máximo que a gente pôde. Infelizmente, a gente não deu conta do chat, né, das inscrições todas, mas eu queria insistir. Pelo Fórum Verde, a gente iniciou essa discussão também já ano passado, com a preocupação de, nesse ano, se articular com outras organizações, associações, com a universidade, com os pesquisadores, para, através também de uma plataforma verde, através de uma plataforma que a gente possa apresentar também nossas preocupações, reivindicações, se articular de forma objetiva com os outros grupos. Então, isso, de alguma forma, a gente começou a fazer através do contato com o Defenda São Paulo, com o IAB, com a produção das cartas que a gente acompanhou.
e fica o desafio para a gente, então, melhorar essa articulação na cidade. Então, o nosso compromisso é de contribuir com essa articulação. Então, a gente vem fazendo isso, né, e tem tentado também garantir essa vinculação de todo mundo a essa discussão. Essa atividade de hoje tem essa iniciativa de colaborar com mais elementos para que todo mundo possa, então, se apropriar aí dos impactos dessa revisão e do que significa também esses assuntos todos que a gente está tratando aqui, e insistir para quem tiver disposição de contribuir com essa discussão, de ingressar no GT do Fórum, né, o GT de revisão. O Ivan agora mencionou, a gente está fazendo uma sugestão de fazer outras conversas, né, pensando outras contribuições, outros olhares. Então, por exemplo, o Rogério, que traz a questão das áreas de manancial, o Tony, que trouxe agora preocupações, a própria Lucila, enfim, a gente tem um conjunto aí de pessoas que estão engajadas nessa discussão e que podem colaborar também aí com as iniciativas que a gente tem aqui tomar. Eu acho que todo mundo, a maioria de nós aqui tem essa informação, mas o pessoal que acompanha a Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente na Câmara dos Vereadores trouxe para a gente que a Prefeitura colocou aí como limite para apresentar uma agenda para revisão junho desse ano. Não sei se isso vai ser mantido ou não, mas essa incidência nossa sobre o adiamento, sobre a preocupação com o cenário pandêmico e com a falta, né, de alternativas para que a população da cidade possa acompanhar, ela acho que continua sendo uma prioridade que a gente deve colocar força. Mas estou colocando aí esse indicativo da Prefeitura para a gente não perder de vista que a gente pode ser tratorado. Então, a gente precisa permanecer em contato, conversando e produzir mesmo uma plataforma, não só nossa, né, ambiental, mas aí uma plataforma da cidade que a gente possa confrontar também o que a Prefeitura e grupos como o Secov estão propondo. Então, acho que, né, lamentar de novo a gente não ter dado conta aí do chat, mas agradecer a participação de todo mundo, a disposição de todo mundo. A gente gravou aqui a conversa com o Ivan, a gente, pelos canais do fórum, vai divulgar o link dessa conversa, pedir a paciência de vocês só para a gente organizar isso e poder divulgar. E, de novo, insistir para quem puder contribuir com a gente participando do GT, as ajudas são muito importantes, a gente tem muito para fazer e acho que muita articulação para dar conta também, tá ok? Obrigado, gente. A gente continua se falando e daqui para frente a gente propõe agendas novas para nós todos, tá? Abraço, bom fim de semana. Obrigado a todos aí. Acho que é bom gravar o chat, viu? Vou salvar e gafe feia, viu, Ivan? Agradecer demais você, a tua disposição de sempre, a construção que você ajuda a gente a fazer no fórum, e acho que nos outros espaços tantos, você é uma figura de referência para a gente, né, em tudo que você está pensando, discutindo, e obrigado aí pela disposição. Obrigado a vocês, foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço para o Ivan, hein? Obrigado. Obrigado, Ivan. Abraço a todos, bom fim de semana. Valeu, Ivan. Mandou bem, hein, cara? Grande abraço. Obrigado. Obrigado, Ivan. Gostoso ver seu Hélio aqui, ver Dô, ver Chicão, ver pessoas queridas. Muito bom. Beijo. Beijão. Fiquei feliz de ver vocês. Iva também. Obrigada de vocês fazerem isso. Pena que eu não posso participar de muitas e muitas, sabe? Bom. Já sou da moradia, da saúde, sabe? E para mim isso aí já é bastante. Não deu, né, Chicão? Não, Diva, você é uma gigante. Registrar a tua presença aqui. Diva, lutadora histórica aqui do Butantã, Movimento de Moradia. Uma grande referência para a gente aqui na região. Beijo grande, Diva. Beijo para você, para o Sérgio, para todos que eu conheço, como tem só a carinha é muito pequena, não enxergo muito, viu, gente? Obrigada, viu, gente? Tchau. Tchau, Diva. Obrigado a todos. Valeu, Ivan. Valeu, Chicão. Cláudia. Valeu, galera. Muito bom. Tchau, Mila. Tchau, valeu.